Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom. Para não descansar os irmãos em pé, é claro, Gênesis 26, a partir do versículo 1. Os que encontraram gentilmente nos acompanhem. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Diga amém. Orado já foi, tome seu assento. Perceba que no versículo 1, o texto ele é muito direto em trazer à memória que houve uma fome semelhante nos dias de Abraão, pai de Isaque. E Deus aparece a Isaque antes que Isaque tomasse qualquer atitude precipitada. Haja vista que é comum do ser humano, repito, do ser humano, quando ele se encontra em apuros, quando sua vida está em risco, ele tem algo que é muito próprio, nós temos algo muito próprio, que é a ação imediata de autopreservação. Isso é intuitivo, é instintivo. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nós temos a tendência de agirmos de imediato com a intenção de nos autopreservarmos. E é claro que, semelhante aos dias de Abraão, uma fome que avassalou, assolou, muitas pessoas foram mortas, muitas vidas foram dizimadas, tanto de pessoas como de animais naquela época. E é claro que Isaque está prestes também a ser alcançado por uma fome semelhante. Então, no início dessa fome, nos momentos iniciais, no preliminares, Deus aparece a Isaque, para que, diferente de Abraão, que desceu ao Egito, Isaque não tomasse essa mesma rota. E uma outra coisa muito comum é que quando nós temos em mente a atitude de alguém que para nós demanda autoridade, é comum que nós tomemos uma atitude semelhante. É o chamado pragmatismo. Ora, se deu certo para fulano, então dá certo para mim. Então não importa se está certo. O que importa é que deu certo. Repito, é o chamado pragmatismo, não é? Os fins acabam justificando os meios. Então é natural, e ainda mais sendo quem era, Abraão. Abraão teve uma intimidade com Deus extraordinária, a ponto de Deus chamar Abraão de amigo. Ocultaria porventura eu o que faço a Abraão, meu amigo? Disse Deus. Já pensou Deus falando isso de um ser humano? Chamando Abraão de amigo? Ocultaria eu porventura o que faço a Abraão, meu amigo? Então, Abraão tinha uma intimidade extraordinária com Deus. E é claro, repito, Isaque é filho de Abraão. E Isaque é o filho da intimidade, o filho da esperança, o filho que veio trazer alegria, entusiasmo. Abraão. E Isaque, é claro, está passando por este momento de dificuldade, ele está em situação ameaçadora, e o seu pai tomou uma atitude. E é claro que Isaque lembra muito bem da atitude que tomou o seu pai.
É comum que Isaac, ele tome a mesma atitude. Repito, quando nós temos um ciclo, e este ciclo demanda intimidade, e essas pessoas que compõem o mesmo agem de determinada forma, nós temos a tendência de agir do mesmo jeito, tomarmos as mesmas atitudes. Por isso que nós, que conhecemos a palavra de Deus, temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Gentilmente, prometo não lhe cansar com isso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: tome cuidado com suas atitudes. Há pessoas distantes e também próximas que podem lhe modular, lhe imitar. Então, tomemos muito cuidado. Pois bem, mas a atitude de Abraão, Deus permitiu, mas decidiu não permitir que Isaac tomasse o mesmo caminho. E detalhe, Isaac, contextualmente falando, ele estava pronto para tomar essa atitude. Mas Deus aparece a Isaac e lhe dá uma ordem para que ele não descesse ao Egito, mas que permanecesse em Gerar. E os textos em que lemos, tanto o texto que fizemos menção, bem como o seu contexto, você vai perceber que antes que Deus faça determinada advertência, Deus, ele traz à memória a Isaac a sua promessa. A promessa que ele havia feito a Abraão. Muito embora Abraão tivesse tomado aquela atitude, aquele caminho, mesmo debaixo de promessa, Isaac tinha a mesma promessa, mas que Deus, ele decidiu não permitir que Isaac tomasse a mesma rota. E às vezes, trazendo para os dias atuais, já fazendo uma aplicação imediata, trazendo para os dias atuais, às vezes nós queremos tomar como padrão, como regra, a vida de algumas pessoas. Elas podem ser, sim, referência. Nós podemos tomar muitas pessoas como referência, principalmente sendo elas homens e mulheres de Deus. Claro, devemos sim imitá-los. Como disse Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você percebe que essa pessoa tem uma vida piedosa, uma vida regrada, de intimidade, de comunhão com Deus, por que não imitá-la? Agora, nós precisamos imitar as coisas boas. Nós precisamos tomar como padrão, como norte, as coisas boas. E hoje, mais do que nunca, precisamos imitar pessoas que tenham intimidade com Deus. E detalhe, nem sempre Deus permite que tomemos rota a partir do que vemos, a partir do que contemplamos. Deus às vezes muda, Ele tira-nos de determinada rota, porque Ele percebe que aquele caminho não será o mesmo. Foi para fulano, bem sucedido, mas não será da mesma forma para você. Portanto, não se frustre ou não se sinta frustrado em função de Deus ter mudado a sua rota. Quem sabe que inicialmente você pensou que aquele caminho era o caminho correto, mas Deus decidiu mudar a rota, pois para que o nome dele fosse glorificado, ou seja glorificado, e a sua vida edificada. Há rotas que tomamos, que algumas pessoas elas podem vindicar para si, sabe, o sucesso do seu ministério. As pessoas podem, sabe, vindicar para si a grandeza, o sucesso, enfim, a bem-aventurança do seu ministério. E na verdade, nós sabemos que tudo acontece para a glória de Deus. Se você está aqui, é porque Deus permitiu que você chegasse. Se você permanece de pé, é porque Deus permitiu que você permanecesse de pé, tem segurado em suas mãos e firmado bem os seus passos. Se você permanece preservado diante de Deus, em meio a essa pandemia, epidemia, em meio a todo esse transtorno, este caos que se instalou, sabe, em quase todos os segmentos da sociedade, como vemos nos dias atuais, se estamos aqui, irmãos, é milagre, é cuidado de Deus, é preservação de Deus. Eu vou repetir,
Nós estamos aqui porque Deus tem nos preservado. Quem sabe você acreditava que era a rota, que era aquela rota. Todas as coisas estavam conspirando, de repente tudo mudou. Mudou por quê, pastor? Mudou para a glória de Deus. Paulo advertiu aos crentes em Roma, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não esmoreça, não lance as suas armas ao chão, não queira retroagir, voltar atrás, não fique cabisbaixo, abatido, não desacredite, permaneça com a cabeça erguida, pise firme no chão, permaneça acreditando no Deus que lhe fez a promessa. A propósito, as promessas de Deus são a causa de estarmos aqui, de pé, porque é ela que nos ama, é ela que nos alimenta, é ela que nos nutre, é ela que nos fortalece, é ela quem nos arroja. Portanto, nós precisamos, acreditar nele e não nos frustrarmos quando algumas coisas mudarem em nossa vida. Eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre algumas coisas que mudou no meu ministério. Ao longo de alguns anos, eu sou da cidade de Santa Rita. Deixa eu olhar para o relógio para eu não me empolgar. Eu sou da cidade de Santa Rita. E ovelha do saudoso pastor Severino Ludovico de Andrade. E quando Jesus ele me salvou, ele começou a trabalhar no meu ministério, na minha vida, de uma forma muito especial. A pessoa que me ganhou para Jesus foi a minha esposa. Ela quem me ganhou para Jesus. Me ganhou e disse assim: você vai casar comigo e nós iremos formar uma família. E já se passaram 23 anos de casado e 26 anos que ela me pediu em namoro. Eu digo mesmo. Brincadeiras à parte, mas foi ela quem me ganhou para Jesus. Já se passaram 26 anos. E no início do meu ministério, eu costumava pregar nas ruas. E quem lembra aqui daqueles carros de som, de corneta, não é isso? Quem lembra aqui daquele carro de som? Ainda tem, não é? Aquele de corneta. Pregava muito ali. E eu não entendia o que Deus estava fazendo. Mas Deus decidiu fazer algo na minha vida, inicialmente, que aquilo me impactou. Deus falou que eu iria ser um pregador do Evangelho. Mas eu já pregava ali e ficava muito satisfeito, contente em pregar nas ruas de Santa Rita. Evangelizava, saía pregando, gritando. Uma vez eu estava na feirinha com uma caixa com Twitter queimado e o fone rouco. E eu gritando com um terno que era maior do que eu, uma gravata que me estrangulava, mas pregando, e uma irmã passou, semelhante a uma outra profecia que eu havia recebido, e ela disse assim: eu te vi nas asas duras, indo para lá e para cá. Eu não sabia o que era isso, asa dura. Ela disse: eu acredito que é avião. O tempo passou, e Deus fez algo no meu ministério que eu não vou entrar em detalhes, que me impactou. Eu disse: Senhor, eu preciso sair daqui para que aconteça isso? Isso só vai acontecer se o Senhor fizer. Dias depois, o Senhor fez. E a vontade dele se cumpriu. Para a glória de Deus, eu só não conheço 2 estados da federação. Eu não conheço o Acre e não conheço o Roraima. Pregando o Evangelho neste torrão, dizendo que Jesus ele permanece o mesmo, dizendo que Jesus é Rei, dizendo que Jesus é Salvador e que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mais uma vez, é a segunda que eu falo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: permaneça acreditando no Senhor. Me recorde o tema o tema do evento. Vivendo o sobrenatural de Deus pela fé. Se você anseia, se você anela
viver o sobrenatural de Deus pela fé, eu tenho o primeiro ponto para que isso aconteça. E o primeiro ponto é: ouça a voz de Deus. Faça como Isaac. Quem sabe você já tem todo o projeto desenhado. Quem sabe você já maquinou tudo. Você já racionalizou tudo. Idealizou, projetou, rabiscou. Está tudo preparado. Dos homens, ou do homem, são as preparações. Do homem é o projetar. Do homem é o rabiscar. Mas a palavra, a vontade, o efetuar, vem de Deus. Ouça o que eu vou lhe falar. Não importa, sabe, a situação em que nós nos encontramos. E quase sempre as demandas, elas não são favoráveis. Eu vou repetir. Quase sempre as demandas não são favoráveis. E isso acontece, via de regra, muitas vezes, para que a nossa fé seja atingida. E nós não tenhamos essa certeza, essa convicção. Irmãos, é muito difícil você abater alguém que tem fé em Deus. É muito difícil você abater alguém que tem convicção no Deus que serve. É muito difícil você convencer alguém a mudar de rota, quando essa pessoa acredita no Deus que lhe fez a promessa. Por quê, pastor? Porque a sua esperança está no Deus que fez a promessa. A sua esperança não está apenas, eu vou repetir, a sua esperança não está apenas na promessa propriamente dita. A esperança está sobretudo no Deus que nos fez a promessa. Aleluia! Por quê, pastor? Porque nem sempre as coisas, o meio, as circunstâncias, as situações são favoráveis. Nem sempre. Mas isso não significa dizer que Deus mudou de ideia quanto à sua promessa. O Senhor não falou que o roteiro, as circunstâncias do cumprimento da promessa seriam favoráveis. Ele não nos prometeu isso. Ele não nos prometeu uma vida isenta de sofrimentos, de perseguições, de situações adversas, de resistências. Não, senhor e não, senhora. Ele nos prometeu, a despeito de tudo isso, a sua presença. Ele disse aos discípulos, a partir do capítulo 28, 29, ele disse: e eis que estou convosco, Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se alegre, minha irmã, se alegre, meu irmão, celebre, apesar de tudo quanto você tem vivenciado, esteja passando, Deus permanece o mesmo e está com você. Não tem melhor notícia para nós, cristãos, que saber que o Senhor está conosco. Não tem. A propósito, se eu não tenho essa certeza, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não tenho essa certeza, por que ainda eu estou clamando a Deus? Eu clamo porque eu sei que Ele pode. Eu clamo porque eu sei que Ele tem. Eu peço porque eu sei que Ele pode fazer muito mais do que eu peço e penso. Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E nada, eu vou repetir, nada sai do controle de Deus. A grande problemática é que nós somos imediatistas. E queremos respaldar aquilo que esperamos de Deus a partir do sistema. Mas não é assim. O que nos fortalece, o que nos sustenta diante das crises, o que nos faz ser bem-sucedidos diante das dificuldades, é exatamente permanecer confiando no Senhor, acreditando nele. O sistema, ele é sedutor, e ele é sutil, perspicaz. E você sabe muito bem disso, quantas pessoas que iniciaram conosco, entusiasmados, cheios de vida, alegres,
e agora já não estão mais do nosso lado. Olhe do seu lado. Você lembra de alguém que estava com você e já não está mais? Que estava na igreja e já não está mais? Pessoas que ficaram para trás ao longo da caminhada, ao longo da jornada. E o que é isso, pastor? Não, pastor, é porque foram fracas. Não é que foram fracas. Nós somos fracos. O ser humano é fraco. Eu vou repetir. Nós somos fracos. O ser humano é fraco. E como é que nós nos sentimos fortes, pastor? Nós nos sentimos fortes em Deus. Eu vou repetir. Nós nos sentimos fortes em Deus. Porque a força do homem, ela é limitada. A força do homem, ela é limitada. Por que limitada, pastor? Porque o homem, ele é caído. A sua natureza é caída. Sendo ela caída, tudo que o homem faz, eu vou repetir, tudo que o homem faz sem Deus é fadado à ruína. É fadado à ruína. Mas tudo que o homem faz em Deus, primeiro, é para a glória de Deus. Segundo, é preservado pelo próprio Deus. Porque ele faz em Deus. E tudo o que Deus preserva, ninguém, absolutamente ninguém consegue sabotar. Sabota o que é meu, sabota o que é seu, mas não consegue sabotar o que é de Deus. Frustram os nossos sonhos, mas nunca jamais irão frustrar os sonhos de Deus em nossas vidas. Vamos repetir isso? Podem frustrar os meus sonhos, mas jamais irão frustrar os sonhos de Deus para a minha vida. Não. Se Deus disse que vai fazer, Ele irá fazer. E ainda mais quando nós damos ouvidos à voz de Deus. Para que sejamos bem-sucedidos é necessário, diante das crises, diante das dificuldades, é necessário vivermos pela fé. E não há como vivermos pela fé se não ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia diz, Paulo registrou, a fé vem. E ouviu o quê? Só que, lamentavelmente, as pessoas estão ouvindo tudo e estão reputando como palavra de Deus. As pessoas estão perdendo critérios. As pessoas estão perdendo a criticidade. Sabe, elas estão perdendo o cuidado, a percepção, o discernimento. E muitas pessoas estão ficando para trás por isso. Paulo, quando escreve aos crentes em Roma, no capítulo 12, versículo 2, isso mesmo, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis. A palavra conformar aqui é tomar forma. Não vos moldeis. E não vos conformeis, e não vos moldeis ao mundo, ao sistema, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Aqui os termos são dois termos que têm o entendimento de forma. Tanto não vos moldeis, que é tomei forma, como transformai-vos, que é também tomar forma. Olha que coisa interessante. A primeira palavra também tem o entendimento de tomar forma, não tomeis, e a outra é tomar forma. Não tomeis a forma do mundo e permaneçamos tomando a forma de Deus, transformando-nos pelo entendimento, pela renovação de nosso entendimento. E como é que o entendimento se transforma? Como é que o entendimento se transforma? Ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é difícil você contaminar alguém que lê a Bíblia, alguém que ouve a voz de Deus. Por isso que é difícil você convencer alguém a sair do caminho do Senhor, quando ele tem intimidade com Deus, a partir da leitura da palavra, a partir da oração, a partir da comunhão, da busca, enfim, do Senhor. Por que muitas pessoas, lamentavelmente, elas não têm essa constância? Elas são, lamentavelmente, elas são instáveis, inconstantes, porque elas não ouvem a voz de Deus. Ouvem todo mundo. E cadê o critério? Cadê o discernimento, o fruto do Espírito? Que é o domínio próprio. Precisamos de colocar, o fruto do Espírito em prática na vida diária.
Ser cristão não é viver uma colônia de férias. Não, absolutamente. O que mais nós estamos vendo nos dias atuais é uma igreja que tem se omitido. Quando eu falo de igreja, eu falo no sentido lato, amplo, abrangente. É uma igreja que tem se omitido. Você não tem visto a igreja com frequência confrontando o sistema. Por que não, pastor? O sistema nos dias atuais tem se agigantado muito. E sutilmente a igreja tem sido amordaçada. Mas Deus tem permitido isso. Por quê, pastor? Porque eu acredito, a partir daquilo que nós estamos vendo ao longo dos escritos, das promessas que estão se cumprindo, e também a partir de outros exemplos de avivamentos ao longo da história, que foram marcados por ferrenhas, intensas perseguições. Todo avivamento ele foi precedido por perseguições. E eu não tenho dúvidas que Deus trará um grande avivamento para a igreja do século 21, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa ser despertada. Despertada em quê, pastor? Na sua busca, na sua intimidade com Ele. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo na era da apatia, nós estamos vivendo na era, da insensibilidade, do entorpecimento, do indiferentismo. Estamos vivendo na era dos alheios, as pessoas que estão alheias ao sofrimento, alheias à comunhão, alheias à busca, e estão escravos do sistema, porque o sistema é sutil, ele vai nos prendendo, de repente nos coloca contra a parede, estamos sufocados, ansiosos, porque a ansiedade é asfixia, estamos ansiosos naquele grau máximo, depois chegamos à depressão e dizemos que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, não cumpre as palavras que Ele nos fez. E quando paramos para ouvir a sua voz, tomamos todo tipo de rota. Quando Ele nos adverte, dizemos que é coisa de nossa cabeça. Quando Ele nos adverte, nós abrimos mão e rejeitamos, resistimos. Ele falou isso lá atrás. Se o meu povo, se condicionalidade, que se chama pelo meu nome, assim, nós estamos aí diante de diversos pratos da mesa gigantesca e imaginária posta no sistema. E todos os dias nós estamos sendo seduzidos. Coma, coma, coma. Não. E não, e não. Nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Pelo menos 3 vozes dentre tantas. A voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. Precisamos de discernimento. Precisamos ter os nossos ouvidos bem aguçados espirituais para ouvir a voz de Deus. Vem fulana, vem ciclano, vem Beltrano, vai dar certo. Não, o meu Senhor não está aí. Por que você não vai? Se é quadrado, se é retrógrado. Não, para com isso, mudou, nada mudou. O nosso Deus permanece o mesmo. As suas advertências permanecem a mesma. Mas deu certo com fulano, com você não vai dar certo dessa forma. Ele mudou a rota, ele mudou a estratégia. Para a promessa que Ele lhe fez, Ele tem a logística e toda a instrumentalidade necessária para o cumprimento da mesma. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele, é a 3ª vez que falo. Diga para ele, não se incomode com tempo, com espaço e circunstâncias, pois para o cumprimento da promessa que Deus lhe fez, Ele tem a logística, Ele tem a instrumentalidade, Ele tem o caminho, Ele tem as rotas, Ele tem os meios. Você não precisa dar a mãozinha para Deus. Deus não precisa da sua mãozinha. Não. O que precisamos é ouvir a voz de Deus. Mas a rota não é satisfatória. O caminho não conspira a favor. Não importa. Importa que Deus mandou. Precisamos imitar Abraão no início de todas as coisas. Lá no capítulo 11 e no capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu
Ele simplesmente saiu. Saiu por quê, pastor? Porque ouviu. Oh, glória! Porque ele saiu, pastor? Porque ouviu. Ouviu uma voz que mexeu com ele. Ninguém que ouve a voz do Senhor permanece o mesmo. A voz do Senhor mexe com a nossa estrutura. A voz do Senhor, ela nos ergue. A voz do Senhor, ela guinda, issa, aleluia, alavanca a nossa fé. A voz do Senhor nutre a nossa alma. A voz do Senhor fortalece a nossa esperança. A voz do Senhor acrescenta a nossa fé. Ouça a voz de Deus. Não se detenha com a sua visão imediata. Porque se nós olharmos para a nossa volta, nós vamos nos atemorizar. Nós vamos subestimar o Deus que nós servimos. Nós vamos murmurar. E a murmuração é subestimar o poder de Deus. Quem murmura, ele não acredita na capacidade de Deus cumprir as suas promessas. Olha que coisa interessante. Aleluia. Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, obedeça a palavra de Deus. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque para, ouve a voz. Isaque então obedece. Não importa você ler a Bíblia, você vir à igreja, não importa você fazer, sabe, todo aquele ritual evangélico, todo aquele ritual religioso, com a intenção de que isso vai impressionar ao Senhor. Pode impressionar a mim, que não conheço você por dentro. Pode impressionar o pastor, pode impressionar, sabe, os obreiros, as pessoas que estão em sua volta, que não conhecem a sua intimidade. Mas o Deus que servimos, Ele não se impressiona com essas coisas não, com coisas superficiais. Lembra da advertência de Deus para o seu povo, lá usando Oséias, ou melhor, usando Joel, quando ele disse: Joel, fala para o povo que para com esse teatrinho, fala para o povo que para com essa encenação, de raspar a cabeça, de se vestir de pano de saco, lançar cinza sobre a cabeça e ficar clamando em alta voz. Não, para com isso, para com isso. Eu quero que eles façam uma coisa, que ao invés de rasgar as roupas, ele rasgue o coração. Ei, aleluia. Ao invés de superficialidade barata, eu quero intimidade entranhável. Eu vou repetir, ao invés de superficialidade barata, eu quero intimidade entranhável. Aleluia, glória a Deus, é obedecer, ouvir e obedecer, pôr em prática. Como disse João quando saiu da ilha de Pátimos, ali no mar Egeu, quando ele chega lá em Éfeso, as pessoas estão, sabe, atônitas, perplexas e alegres ao mesmo tempo, um misto de sentimentos, em ver João, já avançado em idade, voltando daquela ilha do ostracismo. Quando João chega, ele diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, mas bem-aventurado aquele que vive. Olha que coisa linda, aleluia! É bem-aventurado os que leem, é claro, é bem-aventurado os que ouvem, mas bem-aventurado são os que põem em prática, que vivem. Evangelho, repito, não é uma colônia de férias. Evangelho é um estilo de vida. Por quê, pastor? Jesus veio imprimir esse estilo de vida em nós, incutindo em nosso coração, advertindo-nos que vivêssemos este evangelho, esta nova vida, esse estilo de vida. Por quê, pastor? Porque este rei deste reino, que colocou em nosso coração esse novo viver, espera que vivamos
espera que vivamos. Diga comigo, o evangelho é estilo de vida. O que é evangelho, pastor? Diga comigo. Eu amo, quando eu lembro disso, eu amo citar, porque é o resumo do evangelho. O que é evangelho, pastor Senésio? Diga comigo, vida, me perdoe. Diga, vinda, vida, morte, ressurreição, glorificação e retorno de Cristo. Evangelho. Repita, pastor. Evangelho. Vinda, vida, morte, ressurreição, glorificação e retorno, parousia, para levar consigo a sua igreja. Isto é o evangelho. Essa vida. Nós temos que viver a vida de quem? A vida de quem veio. A vida de quem, pastor? A vida de quem morreu. A vida de quem, pastor? A vida de quem ressuscitou. A vida de quem, pastor? A vida de quem foi glorificado. E a vida de quem, pastor? A vida de quem nos prometeu que vai voltar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. Que tipo de casa nós queremos morar? Estamos contentes, satisfeitos com esse sistema. Esse sistema tem acumulado tantas vidas. Esse sistema tem contaminado, escravizado tantas vidas. E tantas vidas estão detidas, andando tropegante, apalpadelas, sem norte, sem direção. Não, absolutamente não. Você é cristão, você tem um norte, você tem uma direção, você tem um caminho. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Não importa o sistema, não importa a ocasião, não importa as circunstâncias. O que importa é saber que o Senhor permanece no controle, Ele está comigo, Ele me fez promessa, Ele tem a logística, oh glória! E vai fazer com que todas elas, Ele mesmo falou, nenhuma das promessas que eu lhes fiz cairá por terra. Se foi Deus quem fez, vai se cumprir. Tanta coisa tínhamos para falar, mas esses pontos são suficientes. Outro dia a gente vem falar um pouco mais sobre essa história, no sentido mais expositivo, mais detalhado. Primeiro, ouça. Segundo, obedeça. Terceiro, permaneça confiando. Glória, glória. A vida de Isaac, vou só fechar o sermonário. A vida de Isaac, ouça isso aqui, dentro daquele contexto foi extremamente, instável. Quando eu falo instável, eu falo do sistema, não falo dele propriamente dito. Mas Isaac, ele foi extremamente tentado. Quando ele entrou na terra, diga comigo, quando ele entrou na terra, ele passa a prosperar. Gerar uma terra inimiga e uma terra que não é tão produtiva. Não era uma terra tão produtiva. Mas quando Isaac chega na terra, Isaac começa a prosperar. Você sabe por que Isaac passa a prosperar? Diga comigo, porque Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac obedeceu a voz de Deus. E o que acontece quando eu ouço a voz de Deus, obedeço a voz de Deus? Sabe o que acontece? Coisas extraordinárias. Então, não importa onde eu estou, não importa a geografia. Diga comigo, não importa a geografia. Não é a geografia quem faz o adorador, é o adorador quem faz a geografia. Eu vou repetir. Não é a geografia. Ah, não, esse lugar aqui não tem condição. Peraí. Ouviu a voz de Deus? Está obedecendo a voz de Deus? Ele fez promessa? Pouco importa o lugar, meu irmão. Pouco importa a geografia. Ah, mas o lugar é ermo. Vai receber vida. O lugar é seco. Vai receber água. Olha que coisa. O lugar é escuro. Vai receber luz. Se você chegou, já tem luz. Como, pastor? Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Então, se você falava isso o que, pastor? Eu vou falar. Se você falava
que aquele ambiente onde você está é um ambiente difícil, é um ambiente impossível de se trabalhar, não diga mais isso. Porque o Deus que permitiu que lá você estivesse é o Deus que espera que você faça a diferença. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava num determinado lugar, eu disse, Deus, pelo amor, só vivo ralando aqui, o pau quebrando, logo no início ali da minha vida profissional, trabalhava na Indaiá, depois fui trabalhar no outro ambiente que eu não quero falar o nome, e estava lá trabalhando. Irmão, era perseguição, pau quebrando, irmão. Eu disse, meu Deus, eu vou entregar os pontos. O irmãozinho chegou para mim e disse, irmão Sinésio, eu digo, pois não. Rapaz, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Diga, suporte um pouco mais, faça a diferença que Deus falou que vai agir. Olha, suporte um pouco mais, faça a diferença que Deus falou que vai agir. Foi só o que, eu não sei o que é que o senhor está passando, não, foi só o que ele mandou falar para o senhor. Suporte um pouco mais, faça a diferença que ele vai agir. Olha só, suporte um pouco mais, faça a diferença que ele vai agir. Suporte um pouco mais, faça a diferença que ele vai agir. Irmãos, ninguém me conhecia como um crente no ambiente. Teve uma pessoa de fora para me divertir. Eu passei a me dar por conhecido. E de repente aquele ambiente começou a mudar. Quando o ambiente começou a mudar, eu disse, olha aí, o sal estava enfurnado dentro do saleiro. Onde é que vai dar sabor, meu irmão? Não dá sabor. Sal enfurnado dentro de saleiro. É o chamado sal em si mesmado. Aqueles crentes, já viu o chamado crente missão impossível? Não, né? Faz tudo para ninguém vê-lo, né? Brincadeiras à parte, mas isso é fato, irmão. Você tem vergonha do Evangelho? Paulo disse, porque eu não me envergonho, ei glória, do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia! Eu concluo dizendo, primeiro, ouça a voz de Deus em meio às crises. Segundo, obedeça a voz do Deus que você ouviu. E terceiro, permaneça, seja consistente, persevere. Se Ele falou, está falado. Veio à memória agora uma canção, não lembro o nome do cantor agora, meu Deus, fugiu o nome do cantor. A canção é assim, se Deus falou, está falado, está sacramentado, é caso encerrado, fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado. Se o Senhor falou, meu irmão, está falado, e quem se intervir pode ser fulminado, porque Deus é Deus e o resto é Baal, é diabo. Oh glória! Aleluia! Levante a sua mão comigo e comece a glorificar ao Deus que você a partir de hoje não vai mais olvidar. Ao contrário disso, você vai ouvi-lo! Ouvi-lo! Obedecê-lo! Confiar! Os que confiam no Senhor! Ei, os que confiam no Senhor são como semelhante os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Invejaram Isaque, levaram Isaque para o vale de Gerar, pensando que Isaque iria morrer. Não é a geografia, meu irmão, é o Deus e a promessa que Deus fez para você. Não vai morrer, não vai morrer. Por que não vai morrer, pastor? Porque o Deus que lhe deu a vida está em você e preserva você. Ah, vai acabar, vai falir, vai ruir. Não, ainda que caia, mas a mão do Todo-Poderoso que lhe ergueu, que lhe comissionou, que lhe chamou, que lhe vestiu, que lhe revestiu, que lhe enviou, que lhe preserva, que cuida, está com você. Diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.